Para a série Meditação 300 Intensiva de hoje, eu trouxe uma pergunta de uma pessoa que ela faz meditação, inclusive com a gente no nosso grupo online. A pergunta dela é a seguinte: às vezes sinto que as dúvidas me prejudicam, me perco em pensamentos. O que devo ou não fazer? Falo isso ou falo? Falo isso ou não falo? Vou para cá ou para lá? Bom, é um tema que eu sinto delicado. Eu, sendo bem sincero, eu conheço a pessoa que fez a pergunta, e ela já me formulou algumas perguntas parecidas há muito tempo. Ela sempre. É um padrão dela isso. Vou, não vou, faço, não faço, ajo, não ajo, rio, não rio, abraço, não abraço. Sabe, é um padrão. E ela voltou a fazer essa pergunta agora, recentemente, há uma semana e tal. E eu sinto que esse padrão dela é um padrão muito arraigado. As dicas que eu já dei até então não foram suficientes para ver alguma mudança. Não foram, não foram. Ela até comentou que ela já tinha falado sobre isso em outro contexto. Eu, sinceramente, acho que o padrão é o mesmo, não é outro padrão. É um padrão de remoer, né, de escolher, de decidir, né? É um padrão de não fluir. É um padrão de não fluir. E assim, eu vou tentar falar alguma coisa e eu entendo a posição da pessoa. Às vezes a pessoa tem um padrão tão arraigado que mesmo fazendo um trabalho de estar realmente presente, de a partir da presença haver um fluir natural, mesmo assim ela não consegue. Mesmo assim ela não vive aquilo em realidade. As mudanças que a meditação faz, eu digo isso por mim, tá? É uma coisa assim que, como instrutor de meditação, talvez não seja politicamente correto eu dizer. Mas as mudanças que a meditação faz, que essa diminuição da ruminação de pensamentos faz, que esse aumento da presença faz, é um processo que pode demorar muito para acontecer mudanças aqui e ali. Tem alguns núcleos internos nossos que são muito fortes. Assim, não vai ser em um mês de meditação que ela vai realmente estar num nível de presença elevado para dissolver aquele padrão. Então a pessoa precisa saber que tem muito ainda a crescer. Acho que esse é um primeiro ponto dessa minha resposta, né? Ela está no padrão mental, ela não está no fluxo, ela não está no deixar acontecer, ela não está no natural. Ela está confusa, ela está matutando, decidindo a sua vida através da sua mente. Isso não é o que a meditação propõe. A meditação seria justamente o antídoto para isso, mas que ela não conseguiu ainda um nível de presença. Ela precisa entender isso. Ela não conseguiu ainda um nível de presença que liberte ela desse padrão, né? E que ela pode estar, eu já meditei muitos anos. Realmente, essa pessoa meditou muitos anos, mas ela não se libertou desse padrão. A realidade é essa, fato é esse. Então, a verdade seja dita. A, me- a meditação é a busca. Peraí. A meditação é a busca da realidade. A meu ver, a realidade é essa, mesmo se seja algo não desejado. Você levantou o dedinho. Uhum. E eu ouvi a palavra fluxo, eu ouvi você falando essa fluidez, esse fluxo, né, que eu entendo aqui como se fosse uma percepção, mas se ela está aberta para isso, o que seria essa percepção desse fluxo como uma ideia de conseguir se entender, né? Tá. Então, por exemplo, nesse momento você fez uma pergunta para mim, nesse momento você levantou o seu dedo, e aí eu posso começar a ficar. Você levantou o dedo, você fez uma pergunta. Eu posso ficar aqui internamente. O que que eu vou dizer, meu Deus do céu? Ai, meu Deus do céu. Será que eu devo dizer isso?
vou procurar na minha memória, sabe? Qual que é o padrão ideal? Parece que talvez a raiz desse padrão, dessa pessoa e de muitas, é o desejo de ter o comportamento ideal. O que que é o ideal? O ideal é a presença verdadeira. Esquece padrão. Esquece o que você vai dizer, o que que você não vai dizer. Essa é a primeira concepção que, a meu ver, funciona para mim. O que importa é se de fato eu estou presente agora. Não o que eu vou dizer. Então, o que que é fluxo? Você levantou o dedo, eu estive presente. Você fez uma pergunta, eu estive presente. Eu fiquei atento a você. Eu não fiquei matutando aqui sobre o que você perguntou. E aí, a partir dessa consciência ao que você perguntou, emergiu isso que eu estou falando. Isso é fluxo. Porque não veio de um matraquear mental, uma decisão. Eu devo falar o melhor. Esquece o melhor. O melhor é a presença. E aí, o melhor é você ter certeza que você está na presença. Não é a presença teórica, porque também tem essa, né? A pessoa se condiciona a dizer que está na presença sem estar. Então, se ela reconhece que de fato ela está atenta a esse momento e emerge algo, flui, se permita isso. Você nem sabe o que vai dar. Você não sabe o que vai ser. Você não está programando. A pessoa está muito acostumada. Eu tenho que chegar a alguma coisa. Eu tenho que causar uma boa impressão. Eu tenho que causar uma impressão de sábio. Ela já está com muito tenho na frente. Então, ela não permite o fluxo, porque existe o receio. O que está saindo, eu não sei o que vai dar, eu não sei se vai ter um fechamento bonito, se eu vou causar uma boa impressão. E esse é um aspecto, né? Eu acho que esse é um aspecto. A pessoa priorizar a imagem que ela está passando, ou priorizar o resultado, priorizar que ela quer chegar a determinado ponto específico pré-programado. E não priorizar o que emerge da presença verdadeira. Aí, eu sei que você levantou o dedinho, peraí, eu gostei. Mas assim, a pessoa, quando ela fica na presença e que emerge uma resposta, uma maneira de se expressar, aquilo ela nem sabe de fato onde vai dar. É verdade. Então, se ela está muito preocupada com o resultado, ela fica com medo com que esse fluxo não leve ao resultado que ela queria. Mas ela vai precisar de um pouco de paciência, de verificar. Eu permito esse fluxo, essa imersão, eu permito a expressão do que veio da presença. Desconhecido, desconhecido. Me coloca num terreno inseguro, me coloca num terreno inseguro. Eu não tenho previsão do que vai dar, eu não tenho previsão do que vai dar. Experimenta, vê o que vai dar. Porque quando a gente começa a fazer isso, a minha experiência é o seguinte: quando eu me dou a permissão de me atirar no vazio, no desconhecido, no não programado, e eu acabo verificando que rola legal. Rola muito mais legal do que se tivesse eu obedecendo o que o meu tic-tac está dizendo para fazer. Aí a confiança nesse fluxo, nessa imersão, nesse deixar acontecer, ela vai crescendo. Então, no começo, ela hesita, ela faz com insegurança, ela faz na incerteza. Aí, aos poucos, ela vai vendo que a coisa funciona, que dá certo, se entrega. E que a entrega é a melhor resposta, é a melhor atitude. Não porque o Osho disse, mas porque ela constatou.
Então a pessoa precisa experimentar, mas ela precisa experimentar direito, né? Ela precisa, não é teórico. O problema, por isso que eu falo que o que que eu vou dizer, se vai ajudar ou não. Porque o padrão da pessoa é pensar sobre. Ela ouve essa minha mensagem, em vez de ouvir simplesmente o que está sendo dito, sem certo, sem errado, mas ela está ouvindo de uma maneira límpida. Enquanto ela está ouvindo, ela provavelmente vai estar no mesmo padrão, que é tic-tac, tic-tac, tic, rebato aqui, aceito aqui. Ah, não, o Osho disse mesmo isso. Não, eu vi isso. Eu acabei de ler isso agora num livro. Ela está perdendo a própria autoconsciência. Ela tá voltando ao plano mental. Por isso que se ela mantém esse padrão agora, tudo que é dito não vai valer nada. Pelo menos agora ela precisaria ficar em silêncio. É saber o que que é isso, colocar em prática o que que ela vivencia na meditação para saber escutar. Ela precisa primeiro aprender a escutar, para que aí dissolva o padrão. Porque se ela continua, enquanto ela está ouvindo, ela não está escutando e está matraqueando, ela não está realmente assimilando a história. Então é um desafio, né? E às vezes pode demorar anos e muitos anos para a pessoa se perceber ou perceber que o padrão dela é mental, o entendimento é mental, a concordância é mental. E eu digo isso por mim, porque esse era o meu padrão, né? Estou num processo de libertação, mas eu sei o quanto isso aprisiona, eu sei quanto isso limita, eu sei quanto isso ilude, eu sei quanto isso faz com que eu confie em discursos e não em palavras. E não na experiência, no que realmente é verdadeiro, o que vem de mim. Eu saio do papagaio quando eu realmente vivencio. E eu fui muitos anos apenas um papagaio. Então eu entendo, demorou anos para sair dessa, ou para estar saindo dessa. Eu suponho que talvez a pessoa tenha um padrão semelhante ao que eu tive. E que eu não estou assim dizendo, achando que numa conversa como essa vai ser o suficiente para que ela realmente caia a ficha. Porque agora mesmo ela está rebatendo. Mas vamos lá, você levantou o dedinho. Esqueceu? Acho que a pergunta, na verdade, eu fiz a pergunta, você acabou que respondendo ela, mas era mais isso mesmo, era se seria uma ideia experimentar quando ela tem essas dúvidas, aproveitar o momento em que a dúvida apareceu e resolver ali, sem estar carregando isso para um momento, porque do momento agora, porque se ela está pensando no que ela vai falar, ela está vivendo no futuro, é, tentar esse experimento, né? Se ela consegue no momento ali decidir as coisas e realmente esquecer. E aí agora está me surgindo uma pergunta que como encontrar, porque eu também, né, já tive muito forte isso de dúvidas em mim, conheço pessoas que Eu têm conheci dúvidas essa e Vera, eu entram conheci nesse essa ciclo, Vera. A Vera, quando eu muitas conheci, era um dúvidas. poço de dúvidas. Muitas. E aí fica ali, né? E o presente indo embora, né? Você tá vivendo uma coisa que não tá ali no momento, né? Enfim. Mas a minha pergunta seria voltada para, ok, de repente fazer esse experimento, né? Tomar as decisões no momento, como é que você encontra isso sem negligenciar as respostas, as decisões importantes que você tem na vida, né? Não ir para negligenciar, sabe? Isso, aí que tá, né? O próprio estar presente e o próprio perceber a imersão de um impulso para uma determinada atitude, a minha experiência é que aquilo que realmente for importante, que não deve ser negligenciado, faz parte desse fluxo, faz parte desse fluir. Ela não foi esquecida. O fluxo leva em conta aquilo que realmente eu valorizo.
leve em conta as minhas tendências, a minha profundidade, sabe? Aquilo que é autêntico em mim. Então não é algo que vem do nada. Ela vem do todo de mim, do que realmente é importante. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas parece que a tua pergunta foi: como é que eu posso permitir deixar fluir se isso corre o risco de eu estar negligenciando algum aspecto que para mim é muito valioso? Bom, faz parte o fluir, ele incorpora esse aspecto valioso, se ele for real. Essa é a minha experiência, claramente. Então, por isso que eu falo da confiança. Se a pessoa ela se permite a ter esse experimento de deixar fluir a partir da presença real e ver que a resposta foi adequada, se ela foi adequada a resposta, muito provavelmente ou certamente aquilo que realmente tinha valor para ela foi preservado, porque senão não seria adequada. Concorda? Uhum, Deu para entender? Então, se ela sente que o fluxo foi adequado, eu me sinto satisfeito, eu me sinto harmonioso, uhum. eu sinto que foi preenchedor, que foi a melhor resposta que eu poderia dar dentro do nível de consciência, pô, eu já percebo que eu não. O que eu realmente valorizo foi incorporado nisso, não foi esquecido. Né? Certo? Respondi ou Sim, não? é, sim, sim. Existe um mecanismo interno de feedback que você vai sentir ali, que eu consegui ir com o fluxo e foi a melhor decisão naturalmente, sem eu ficar me forçando, buscando a parte teorética da coisa, é quase que Teórica, teórica. é, teórica, exato. Vou dizer aqui, posso falar? Pode sim. A Vera, ela está fora do Brasil há 14 anos, É, mais ou menos 14 anos. Então, às vezes ela usa algumas palavras que não são exatamente a palavra em português, mas é porque acontece. ela convive muito, 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 muito com o inglês, né? Apesar que a língua original do teu país não é nem inglês, né? Talvez é o problema, eu misturo muita coisa. Minhas Mas é desculpas. bom, Eu legal, espero que os ouvidos não estejam doendo muito por aí. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor, enfim. não, mas tá Mas, legal. teoreticamente a pessoa Teoricamente, teoricamente a pessoa, não sei de onde eu construí essa palavra, enfim, a pessoa deixa, né, essa parte e como se fosse um fluir, uma própria resposta automática e natural que ela tomou a decisão certa sem ficar gastando muito tempo, né, ou matraqueando, enfim, criando cenários, né, porque aí entra essa coisa que eu falei do futuro. Mas eu estou com uma pergunta aqui, tentando interpretar ou entender a questão da pessoa, se ela realmente ali, ela não consegue decidir coisas, porque também já passei por isso, eu realmente não consigo decidir, ou eu acho que são as duas coisas, eu não tenho uma resposta pronta, eu deixo essa situação, ou além dela não ter a resposta, não criou essa dúvida, ela não consegue largar o assunto, né? Então ela está grudada naquilo e se alimentando dessa quase não presença. Eu não sei aonde é, ela está com isso. é, tá. O que eu sinto é que tem algumas situações em que a resposta não precisa ser dada na hora. Se a resposta ou a decisão, né, a decisão, a dúvida, a decisão, a decisão não precisa ser dada na hora. Tem a dúvida, não está fluindo nada. Eu também não decidi nada mentalmente. Nesse caso, o que eu percebo em mim que funciona é eu esperar um momento de amadurecimento interno para dar resposta. Eu não preciso dar resposta agora. Então, o que que eu faço? Eu me conscientizo dessa minha dúvida que permanece. Quando é uma questão de decisão,
e que realmente não tenho a clareza, eu dou um tempo. E aí eu sinto que existe um amadurecimento que, à medida que o tempo passa, chega uma hora que fica claro. Chega uma hora que a melhor decisão desponta. Então, hoje mesmo eu estou com um problema no meu celular, está descarregando a bateria muito rápido, e eu tenho que decidir para onde eu vou levar. Né? Para onde eu vou levar? Eu não conheço, qual que é a assistência técnica que eu vou levar? Tem vários valores, tem gente que oferece uma bateria prêmio, primeira linha, original, tudo você tem que decidir. E aí eu peguei um monte de informação, né? E aí eu falei para a pessoa a qual eu estou propenso a decidir, mas ainda com uma falta de clareza, eu falei, eu te dou a resposta ainda hoje. Então, eu adiei a minha resposta no caso, porque aqui eu podia adiar, né? Então, essa é dependendo da situação, é possível adiar a resposta, esperar um amadurecimento, uma clareza, para então, quando surgir essa clareza, aí sim eu vou manifestar a minha decisão. E nesse período em que eu estou dando tempo, eu sinto que funciona eu não ficar remoendo muito. Pode até surgir um remoer, mas eu não provoco esse remoer intencionalmente. Eu deixo quietinho o assunto. É como se fosse eu delegasse para um plano mais profundo a elaboração. Porque se eu delego para o meu consciente normal, eu vou continuar confuso. Eu fiquei quieto, no sentido de que se eu começar a pensar, eu interrompo e volto quando eu senti que foi adequado e que eu conseguia fazer isso. E agora, para mim, já está claro o que eu vou decidir. Quando acabar essa gravação, eu vou mandar uma mensagem para. Porque quanto mais cedo eu respondo, melhor. Porque não é assim absolutamente urgente, mas é que eles têm que encomendar a bateria, que vai demorar de 5 dias úteis, não sei o quê. Então, quando acabar essa gravação, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp com essa assistência técnica e falar, pode encomendar. Qual que é seu Pix? Já pago 50%, que eu preciso pagar 50%, que eles vão comprar. Enfim, eu estou dando um exemplo de algo que poderia esperar, eu espero um amadurecimento interno, fico em silêncio nesse momento, e aí eu vou ver depois se existe uma clareza. Essa é uma possibilidade, dependendo das circunstâncias, pode dar certo. Tem, tem, tem outra coisa que é. Tem outra coisa que eu também percebo em mim. Eu acho que são muitas possibilidades, eu não sei o que pega nessa pessoa, mas uma outra possibilidade é a pessoa nunca poder chegar a uma conclusão. Na verdade, a gente nunca sabe, né, Vera? Eu vou Uhum. decidir, eu já decidi que eu vou fazer com esse cara. Eu estou sentindo que é esse o barato, é a melhor opção. Agora, eu posso ter certeza absoluta que é a melhor opção? Nunca vou ter. Eu nunca vou ter. Eu posso ter certeza absoluta que é melhor ir para a direita ou para a esquerda? Tá, eu posso sentir que é melhor ir para a direita. Mas eu tenho certeza? Não tenho. Eu quero fazer uma sessão X de não sei o que custa caro. Eu vivi isso agora. Vivi isso agora, semana passada. Custa caro e tal, e que é uma coisa arriscada, porque eu não sei se eu vou me sentir bem, se vai funcionar. Tenho certeza? Não tenho certeza. Fato, não tenho. Agora, o que que eu pergunto para mim? Vale a pena pagar para ver? Para mim, muda alguma coisa. E eu não tenho certeza. Vale a pena pagar para ver? Pode não dar certo, mas pode dar certo. Vale a pena pagar para ver?
Para mim, nesse aspecto desse exemplo que eu estou falando, da sessão, não sei o quê, eu realmente eu cheguei nesse ponto. Não sei se vai dar certo, mas eu tenho clareza. Aqui eu tenho clareza. Vale a pena eu pagar para ver. Então, é outra coisa que pode facilitar o processo de decisão. Então, é aceitar a incerteza, a imprevisibilidade, aceitar os possíveis erros, aceitar as possíveis falhas, aceitar as possíveis opções equivocadas, mas valorizar essa história, se vale a pena pagar para ver. E também, eu acho que o mais importante é a valorização do processo de presença enquanto a coisa é feita. Sabe, a presença vale mais do que a escolha certa. Sabe, se não der certo, chama a presença. Deu certo, chama a presença. Eu estou no porto seguro da presença, independentemente do que. Aí perde aquele medo, porque eu sei que se eu estou na presença, eu vou saber lidar bem com a situação. Eu tenho certeza que valeu a pena eu pagar para ver, não deu certo. Eu vou, eu vou agir provavelmente da melhor forma possível se eu estiver na presença. Então eu tenho que confiar na presença. Então, o que acontece? Provavelmente a pessoa não confia na presença. Talvez porque a presença seja apenas teórica. Talvez porque esse conceito de presença é apenas um conceito bem elaborado, bem descrito, muito bonitinho, mas não real. Porque se fosse real, a tendência é a confiança começar a surgir. Sabe? A tendência é a pessoa falar, tudo bem, não deu certo, mas eu estou numa boa, continuo numa boa. Porque eu não estou remoendo. E eu acho que também um ponto mais importante é quebrar a ideia de ter que criar uma imagem específica. Eu tenho que aparentar alguém, sabe? Eu tenho que aparentar alguém, sabe? Eu tenho... Isso é um aprisionamento enorme. Isso é um aprisionamento enorme. Aí o cara fica se controlando. Isso não pode, isso não pega bem. Né? Aí a pessoa perde toda a naturalidade, perde toda a espontaneidade. E talvez, não sei se esse é o ponto central da história ou não, a pessoa tem que ver. Mas essa ideia, né, de quebrar aquele padrão idealizado, sabe? Que é ego, né, meu? Eu preciso que você, Vera, goste de mim, eu preciso que quem está assistindo goste de mim. Então eu tenho que agir assim, né? Um meditador tem que falar mais calmo. Então, Vera, as coisas são assim. Sinta. É algo falso que eu estou fazendo para que, de repente, corresponda ao padrão que cada um tem de um meditador. Nossa, se tem coisa chata, é isso. É deplorável isso. Você ficar preocupado com isso. Perde você, né, meu? A pessoa Uhum. perde você, a pessoa perde a verdade, a sua energia, por causa dessa preocupação quanto à imagem. Isso, claro, pode fazer com que a pessoa tenha que ficar remoendo o que eu vou falar, o que eu vou fazer para enquadrar naquilo que é o ideal. Aí já perdeu o fluxo, já perdeu a presença, já fez, já está num outro processo que não tem nada a ver com a meditação. A meditação em si é presença que permite o fluxo natural que emerge dela. Aí sim a liberdade, aí sim a leveza, aí sim a alegria, aí sim ela transmite uma autenticidade, né? Não tem dedinho, não? Sei, sei. Eu tô pensando aqui quais são as coisas que realmente, assim, são muitas as dicas, né? Mas o que eu sinto, realmente, é uma opinião minha, é que realmente esse convite para uma ação, né?
pegar uma, eu sei que parece muito metódico, né? Ah, eu vou pegar uma técnica, vou tentar aplicar, mas pegar qualquer uma das dicas ou técnicas bem pequenininhas e realmente testar, né? Partir para ação. E uma segunda coisa, tentar descobrir se não tem alguma barreira, o ego, essa coisa assim, que está atrapalhando ali, né? Então, são pequenas coisas que a pessoa que fez a pergunta pode testar, né? E não subestimar o poder dessas pequenas coisinhas que a mente pode entrar e falar, não, isso aí é muito fácil fazer, não vou fazer, enfim, não cair nessa armadilha e tentar mesmo, sabe? Para poder, de repente, dissolver essa dúvida, essa coisa que parece que é uma armadilha que a pessoa está presa, né? Então, Isso. é isso que eu tô sentindo aqui. É, bem lembrado, né? Você está chamando para uma atenção mais cuidadosa, atenção mais de autoconsciência, de descobrir o que ela ainda não percebeu, né? Em termos de medo, de receio, de intenções, de desejos. E aí essa autoconsciência ela vai, à medida que existe, né? E aí, se for valiosa, ela vai se sustentar. Se não for valiosa, a tendência é ela se derreter por si só. Às vezes só basta a pessoa ter uma consciência de um aspecto para aquilo se derreter por si, né? E quanto Sim, mais ela tem essa autoconsciência com clareza, mais se derrete. Aí ela percebe novamente numa outra situação, ela com o mesmo padrão, ela percebeu de novo, teve a autoconsciência, aumentou um pouco mais o derretimento, teve uma outra situação, aí vai, né? Até que tem uma hora que some mesmo. Acho que foi sim. isso que você falou, né? Sim. E uma coisa também, se a pessoa sente que ela precisa de uma autenticidade, ela precisa de algo que não precisa, não quer seguir algo, ela pode criar a própria técnica, a coisa pequenininha assim, para ela testar, sabe? Porque pela minha própria experiência, eu criei certas coisas para poder conseguir sair dessa armadilha de decisão. Tem o meu marido também, que ele tem uma própria técnica, né? Ele, por exemplo, se ele vai falar algo, tem algo, uma decisão, ele chama isso de rascunho, ele escreve algo, sabe? Ou mandar um e-mail mesmo, ele coloca no rascunho primeiro, antes de enviar, e ele escreve o rascunho, ele larga aquilo, parecido com o que você faz, né? Espera aquela coisa acontecer e de repente não é nada daquilo que ele quer falar, ou que ele. Na verdade, pode ser até um processo de autodescoberta, descobre coisas sobre ele, sobre a situação, enfim, é uma pequena técnica que muda tudo para ele, porque se ele manda um e-mail de uma forma como ele está, olhando ali, ou tá nervoso, ou tá dependendo da emoção que tá vindo, né? Pode ser que estrague tudo, enfim. É, Mas isso é ação, né? Então não totalmente ao contrário disso que você falou, não ficar preso no conhecimento ali e realmente partir para ação. É isso. como eu vejo o primeiro passo para o caminho, né? É. Mas assim, isso que você está falando, né, é quando existe a possibilidade de um adiamento, né? Quando existe, é diferente de quando você está numa interação, né, com uma pessoa, o que que eu vou falar. Então, aquilo que nós falamos, né, que dependendo, você pode dar um tempo e ele usa o rascunho, né, e funciona para ele nessa circunstância. Agora, o que eu acho, assim, que o ponto central, né, tá bom, você pode criar suas próprias ferramentas, seu próprio jeito, suas próprias técnicas. Sim, legal. Mas eu tenho impressão, né, e vê se você concorda comigo, Vera, que nós estamos falando de meditadores, né? É uma pessoa que é uma meditadora, uma pessoa que se empenha em chamar a presença, que durante uma técnica procura estar presente. Me parece que algo que é superior a todas as técnicas é justamente vivenciar realmente a presença no momento. Não apenas teoricamente, não apenas conceitualmente, mas é ter cada vez mais clareza de reconhecer se está havendo presença naquele momento. Me parece que esse é o ponto mais importante de todos, né? Sem ele, a pessoa vai ficar trocando um jeito
um jeito destrutivo por um outro melhor, mas ainda está aprisionado a alguma coisa. Uhum. E o grande tesouro está na presença real. Tem uma frase aqui que eu criei, e, e inclusive foi a primeira vez que eu falei no retiro, teve o retiro do Réveillon, né? E eu tenho essa frase escrita em algum lugar no espaço presença. A frase é: presença real, transformação natural. Você viu essa frase no espaço presença, não? Não me lembro, mas ela é muito Então, bonita, é muito bonita. ninguém sabe. Eu nunca falei para ninguém. Então, foi a primeira vez que eu falei. Vamos ver quem descobre onde está escrita essa frase no espaço presença. Não está na estante, então não pertence a um livro, não é alguma anotação escrita, porque senão é ter um monte de livro lá, né? Então o pessoal ia ficar perdido. Mas foi legal, foi legal. Descobrir alguma uma outra pessoa. Está bem, é bem assim, não está escondida, mas ela tá difícil de ser distinguida. Onde está esse negócio? Eu não vou falar agora. Fica para você, quando você se vier aqui no carnaval, você descobriu onde está. Mas a mensagem é essa: presença real, transformação natural. Natural. Sem forçar, sem ser mental. Presença real. Não é pseudo-presença. Não é desejo de presença. Se a presença só existe se for vivida agora. Uhum. Né? Então, é assim, só dando um resumo, tá? Uhum. Possibilidades, estratégias que eu falei, que você falou, são legais, mas a Uhum. essência para o meditador é a presença real, a meu ver. Sim. Fala lá, Vera. Concordo com isso. Inclusive, de repente, no momento ali, ela está se observando e está estando presente ali, essa transformação natural, de repente, pode até dissolver a dúvida, né? Então, é que aí você não está mais ouvindo ali as coisas do É, passado ou futuro, ou coisas que te atrapalham, né? A dúvida por si, a transformação do momento tem o potencial para dissolver até essas dúvidas. é. Então, No sentido, né, se eu completar o que você vai falar, no sentido que a dúvida desaparece, não tem dúvida. uhum, Não tem, nem passa mais a dúvida na cabeça. O que passa é o fluir. O que acontece é o fluir. E aí a dúvida, você vai procurar, cadê dúvida, meu Deus do céu? Eu já estou fazendo. sim, Tá bom. sim, vale muito a pena experimentar. É, vale mesmo. E a descoberta disso, né, é grandiosa, né? A descoberta da presença real que desencadeia um fluxo espontâneo e natural, sem passar pela mente. Porra, se tá passando pela mente, o canal tá errado, meu. É isso aí. Até mais então, Vera. Obrigado. Obrigada.